Bom dia, sou o Johnny Araia, aqui do perfil do Universo da Floresta, a escola de cursos na área de sustentabilidade, que procura oferecer cursos para que as pessoas possam ter uma vida mais conectada à natureza, uma vida mais simples, oferecer ferramentas para as pessoas que buscam maior autonomia. A gente está fazendo uma semana de lives, novos caminhos para uma vida alternativa. Hoje a gente vai conversar com a Aline Cantagalo. Oi, a Aline já entrou. A gente vai conversar com a Aline Cantagalo, moradora da Ecovila Clareando. A Aline vai ensinar a gente a fazer pães artesanais do zero, com fermentação natural. Então, a aula é imperdível, vai ser uma aula Hoje vai ser uma conversa assim bem prática. Vamos aprender a fazer pães artesanais. Então, só a gente está fazendo essa semana de lives, novos caminhos para uma vida alternativa. Essa semana a gente já aprendeu a fazer um minhocário caseiro. Já conversamos com o Edson Hiroshi, fundador da Ecovila Clareano, para falar sobre como é morar numa comunidade. Falamos com o permacultor Bento Cruz, que nos ensinou sobre caminhos, sobre comunidades resilientes. A gente tem oferecido essas lives como uma ferramenta para as pessoas terem mais autonomia, para ter uma vida mais simples e conectada com a natureza. Então eu já vou chamar a Aline para ver, para a gente começar a conversa. E que bom, deu certo. Tudo bem, Oiê, Aline? tudo bem e você? Tudo, bom dia. Bom dia. Tá muito friozinho aí, né, Ecovila? Tá bem frio. Ou agora apareceu o sol, mas tá bem frio aqui. Imagino. E aí, preparada para ensinar a gente a fazer pães caseiros? Preparada, né? Tipo, vamos lá, vamos ver. Fiz uma gambiarra aqui pra ver se dá pra aparecer. Deixei as coisas separadas. Aí, se for precisar de alguma coisa meio urgente, eu deixei tudo meio que por perto aqui pra ver Que legal. se Deixa eu dá só pra. te apresentar. A Aline é moradora da Ecovila Clareando, super talentosa, com diversos múltiplos talentos. A Aline cozinha super bem, recebe encomendas, boleira, faz pães, bordadeira, ajudou a construir a própria casa em que ela está morando agora. Enfim, mulher de múltiplos talentos. Então hoje ela vai ensinar a gente a fazer um pão artesanal com fermentação natural. Eu queria inverter um pouco a ordem, Aline, da gente conversar um pouquinho. Eu sempre pergunto assim um pouco da história das pessoas no começo desse bate-papo, mas eu queria inverter. Queria já começar assim com a mão na massa agora para você ensinar a gente a preparar esse pão artesanal do zero, porque eu não sei quanto tempo demora, não sei como é o processo. Eu também Ah, vou aprender aqui com o pessoal. E então aí assim que a gente terminar, a gente começa o nosso bate-papo, pode ser? pode ser. Só que assim, o que eu vou falar eu vou ensinar, o que eu vou ensinar eu vou ensinar para quem não tem fermento. Para quem não tem o levain, eu vou ensinar o passo a passo, vou mostrar aqui como que começa, e aí a pessoa ela demora, né? Então, assim, ninguém agora vai conseguir fazer um pão junto comigo, mas eu vou mostrar como que eu faço, e aí depois vocês têm aí essas instruções, e aí quem precisar, eu tô à disposição aqui para tirar dúvida, para ir explicando para quem ficou na dúvida, tá? Então Que eu vou legal. mostrar agora, Então, o que que a para quem gente não tem vai, fermento. primeiro, então, o que que a gente vai aprender? O que que você vai mostrar? Então, é como fazer o fermento natural. Isso, vou mostrar como começar um fermento. Porque assim, eu aprendi também com a Neide Rigo, que é ela que está bombando aí de mostrar na internet como começar o pão do zero. Ela tem muito mais tempo de experiência do que eu, né? Ela tem muito mais carga do que eu. Mas eu aprendi com ela, e aí eu reproduzo, é um jeito mais simples de começar o fermento. E aí eu vou mostrar o fermento. E aí depois eu mostro como que eu faço o pão, tá? Mas vou mostrar aqui, posso começar já o processo do fermento? Tá, pera um pouquinho. Eu vou desativar. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou desativar os comentários. Então, se alguém tiver uma pergunta, manda pelas perguntas, não pelos comentários. Vou desativar aqui
os comentários. Deixa eu colocar aqui também, aqui apresentando você já. Ok, podemos começar. A live é Tá, sua. aí você vai me falando se dá pra ver, tá? E aí também eu vou mostrando, assim, as coisas que eu vou fazendo e tal, né? Mas assim, para começar o fermento, para quem não tem, para quem nunca fez, ele é mais difícil de começar porque você tem um tempo. O fermento ele precisa de leveduras que são criadas para começar a fermentação, então ele vai precisar de tempo. Ele não é uma coisa muito trabalhosa, mas ele precisa desse tempo. Então, assim, o que a gente vai fazer agora, eu coloquei mais ou menos 50 gramas de farinha aqui, e aí eu vou colocando água até formar uma bolinha. Então eu vou mexer aqui essa farinha com a água e vou fazer uma bolinha E é qualquer com essa farinha, farinha. Aline? É uma farinha branca normal mesmo? Então, eu estou usando uma farinha normal, mas o ideal é uma farinha orgânica, porque a farinha comum ela tem muitos químicos para justamente ela não fungar e tal, e aí isso acaba. Eu coloquei muita água, vou colocar mais farinha. Isso acaba matando também as leveduras. Então, é importante que seja uma farinha, ou uma farinha orgânica, né? Ou uma farinha, por exemplo, eu uso essa rosa branca, que é uma farinha mais simples. Ela é melhor do que Dona Benta, do que Renata, porque ela tem menos químicos. Então, assim, eu aprendi com a Neide isso também. Uma farinha mais simples, dessas mais baratas, ou que são mais regionais e tal, elas têm menos químicos e isso pode ajudar a gente no processo de criar as leveduras. Eles não têm tantos recursos para investir em, em coisas para manter a farinha super branca ou com muitos fungicidas e aquelas químicas todas que eles colocam nas farinhas. Então, às vezes, é melhor você usar uma farinha mais simples. Ou também uma integral, porque às vezes a integral também não tem tantas essas questões das químicas que matam o fermento, né? E aí eu tô fazendo uma massa aqui, eu fui colocando a olho até formar uma massinha. O ideal é não fazer muito grande, porque senão a gente vai precisando de muita farinha. Então eu vou fazer uma massa, ó, ela tá mais ou menos desse tamanho. E aí a gente vai manuseando bem ela, né? Que isso vai fazer com que desenvolva aqui o glúten, as bactérias das nossas mãos também, né? Vão se incorporando aqui na farinha. E aí, quando ela tiver tipo uma massinha de modelar, bem lisinha, assim, vou colocar um pouquinho mais de farinha, aí a gente faz uma bolinha menor. Mas, ó, continua aqui no processo de amassar bem ela. Vou fazer rapidinho só para mostrar, mas aí quando vocês forem fazer, vocês podem ficar um tempinho aqui Tem exercitando os alguma, pulsos. tem alguma consistência que eu sei até quanto tempo eu devo ficar fazendo essa bolinha? Então, assim, a consistência ela não vai mudar muito depois. O que vai mudar mesmo é essa elasticidade, ela vai ficando mais lisinha, sabe? Então, conforme ela vai ficando mais lisinha, sinal de que ela já tá ficando boa. E aí, já vou dividir aqui. Vou deixar ela um pouco menor, dividir no meio. Essa outra metade eu vou jogar fora. Mas você também pode colocar numa receita depois, amassar, colocar sal, fazer um pãozinho para não desperdiçar, né? Aí, acho que tá meio grande. Ó, aí eu fiz uma bolinha aqui, né? Tenta fazer o mais lisinha possível, porque aí isso evita que ela vai se desmanchar depois. E aí, eu vou colocar em um pote com água. Peguei um pote desses de palmito, assim mesmo. E vou colocar num pote aqui com água. Grudou na minha mão. Peraí. Ó, vou deixar aqui. Ela tá aqui dentro desse pote. Eu vou Certo. colocar a tampa Eu do posso, pote só essa água aqui. tem que ser uma água mineral, né? Isso, uma água mineral, uma água filtrada. Não pode ser uma água com cloro. Não pode ser a água que você bebe. Não pode ser uma água direto da torneira, né? E aí eu vou deixar ela aqui. Eu não vou rosquear, eu só vou tampar. Só vou cobrir com essa tampa aqui mesmo e vou deixar aqui. Aí,
Eu vou deixar aqui por 24 horas. Amanhã, eu vou voltar aqui, vou pegar essa bolinha, vou tirar ela da água, vou colocar mais farinha e vou fazer esse processo de novo. Amassar até ela ficar lisinha e vou colocar ela na água de novo. Eu vou fazer isso por 7 ou 8 dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, você vai demorar 5 minutos para fazer isso, mas você precisa fazer isso todos os dias. Porque com isso ela vai criando ali a colônia de leveduras dela, né? E aí o que pode acontecer? Ela pode desmanchar, é comum ela desmanchar, ela pode boiar, ela pode demorar muito para boiar. Não, quando ela boia, quando ela sobe, não quer dizer que está pronto, só quer dizer que ali ela acrescentou os gases e tal, mas isso não pare no meio porque ela boiou, porque às vezes a pessoa acha que boiou e já, não, agora já deu certo, já vou continuar. E aí, depois no sétimo dia ou no oitavo dia, você vai tirar essa bolinha da água e vai acrescentar 80 ml de água e 100 ml de farinha nela. E aí vai deixar descansando essa quantidade até o dia seguinte de novo. E aí você já tem o seu fermento. Então, Tá? eu repito, primeiro eu faço esse processo durante 7 dias seguidos, aí no 8º dia eu vou tirar e vou acrescentar 80 ml de água, é isso? Isso, pode ser a própria água que estava ali na bolinha. E quantas gramas de farinha? Tem 120 gramas de farinha, mais ou menos. Até ela virar uma massinha. Tá. E aí você vai deixar por 24 horas. E o seu fermento está pronto. Esse daí passa a ser o fermento natural daí. Esse é o fermento natural que a gente vai utilizar e começar a alimentar ele para fazer os outros pães. Isso. E aí, assim, uma coisa que eu vejo muito é que quando a gente faz esse primeiro fermento, principalmente se você nunca fez antes, ele provavelmente, bem provavelmente, não vai ser aquele fermento que a gente vê na internet que é cheio de bolha, sabe? Que já tá, que a pessoa puxa e faz aqueles fios. Ele é um fermento que ainda tá fraco. Mas ele já consegue fazer um pão. Se ele tiver com bolhas, se ele tiver crescido, você já consegue fazer um pão com ele. Só não se desanime se ele não for aquele fermento que você vê, que você espera que já vai estar. Pode ser que dê certo e fique assim de primeira. Mas o meu, por exemplo, não ficou. Ele tinha as bolinhas bem pequenininhas, ele crescia, mas não, tipo, explodia de crescer, né? Mas, assim, o importante é ele crescer um pouco, ele fez bolhas, você já consegue fazer um pão. E aí, com o tempo de uso, ele vai se transformando naquele fermento bonitão que a gente vê, cheio de teias, assim, né, e tal. Porque ele não é tão rápido, assim, de fazer, né? E o fermento, ele tem muito a ver com as leveduras do ar, assim, né? Ele vai se formando com as bactérias lá, com as leveduras que estão no ar, no ambiente da sua casa. Então, se você já é uma pessoa que faz pão, para mim, muito rápido eu tenho um fermento desse pronto, bonitão, porque a minha cozinha já está cheia de leveduras. Para uma pessoa que nunca fez, ou que a casa está super esterilizada, é diferente o ambiente, né? Então, ela ainda não vai ter de cara aquele fermento super, sabe? Então, é com o tempo que você vai construindo essa colônia de leveduras na sua casa, sabe? E quanto tempo você acha que demora para ficar aquele fermento mais bonito que você está falando? Eu acho que demora quase um mês. Assim, se você ficar usando bastante ele, sei lá, se você for fazendo cada 2, 3 dias o pão, uma vez por semana, pelo menos um mês, assim, mais ou menos. Eu acho que ele já... Quanto mais você usar, né, mais chance Por isso que eu falo também, não desiste, sabe? A pessoa às vezes, não deu certo. Tipo assim, pode ser, se ela usou uma farinha que realmente estava muito ruim, estava matando lá os fermentos, tenta trocar de farinha. Ou pegou uma água que estava contaminada com cloro, tenta fazer com uma água diferente. Mas se ele tem um resquício de vida ali, não desiste, sabe? Continua tentando com aquele fermento mesmo, não joga fora. Porque uma hora ele vai fazer, sabe? Porque não é de cara que você vai fazer um fermento
super forte e nenhum pão igual você vê no Instagram lá, com aquelas bolhas gigantescas e tal, sabe? É com o tempo e com a prática, né? Tá, Porque é um... o pessoal tá pedindo aqui uma revisão da aula, então. Primeiro, você Tá, pode repetir, então, passo a passo, desde o início, desde a farinha que você pegou, colocou a água, quanto de sim. água, só uma Ó, revisãozinha então assim, rápida. eu comecei mais ou menos com 50 gramas de farinha e 30 ml de água. Aí eu fui adicionando um pouquinho mais de farinha até ela ficar numa consistência de uma massinha de pão, sabe? Quando a pessoa faz uma massinha de pão ou de uma massinha de modelar, uma massinha lisinha. A gente amassa e aí coloca essa bolinha na água. Tá aqui. Essa bolinha vai ficar aqui na água até amanhã. Amanhã eu vou fazer isso. Eu vou tirar essa bolinha aqui da água, né? E vou colocar dentro do meu potinho de novo. Vou colocar a farinha aqui em cima e vou amassar. De novo, até ela ficar de novo com a consistência como se fosse de uma massinha sequinha. E aí eu vou ficar amassando até ela virar uma massinha de novo. Vou fazer a bolinha. Se ficou muito grande, eu tiro mais um pedaço dela para ela ficar num pedacinho, para ela ficar uma bolinha pequena de novo. Coloco ela na água. Vou fazer isso por 7 dias. No 8º dia, eu vou tirar essa bolinha da água, vou pegar 80 ml da água que estava a bolinha dentro e vou colocar mais 100, 120 gramas de farinha, até ela virar uma massa, né? Que você vai mexer com a colher ali, não vai estar um negócio muito líquido, nem muito grosso, que você não consegue mexer com a colher. É uma massa que você consegue misturar com a colher. E aí eu vou tampar de novo, vou deixar por mais 24 horas ali fora da geladeira. Essa é legal ela ficar assim, protegida do sol, só que num lugar quentinho da casa, tanto a bolinha quanto o fermento, né? Se tiver muito frio, deixar meio perto da onde fica quente, do forno e tal, né? Então, e aí você já tem um fermento para você começar a fazer o pão, Eu vou né? deixando na mesma água, Aline? Precisa trocar água? Não, vai trocando a água, porque ela vai ficar muito cheia de farinha, essa água. Pode ir trocando a água todos os dias. Aí, qual que era outra coisa que eu ia falar? Ah, esqueci. Mas pode ir trocando a água dessa bolinha. E fica sempre num ambiente, pode pegar luz do sol, tenho que deixar ele coberto com algum pano. Oi? Ele fica coberto com a tampa, né? Ou você pode colocar um pano também por cima, né? Mas ele não pode ficar vedado. Você só encosta a tampinha aqui em cima, um pratinho, um pires, só para proteger, sabe? Não, ela já respondeu. A água dos 7 primeiros dias precisa ser trocada. Sim, você troca. E assim, a bolinha ela pode desmanchar. Se ela desmanchar, uma dica é você joga a água fora e vai ficar um fundo de farinha. Você coloca mais farinha naquele fundo de farinha, não joga tudo fora. Tá? Aí, se ela desmanchou, no outro dia você tenta amassar mais ela, porque aí é sinal de que ela não foi amassada muito bem. Aí, você amassando mais dela, ela consegue se manter mais firminha, assim, nos próximos dias, provavelmente. Tá. E no 8º dia, quando eu for enfim, vou tirar ela da água para utilização do fermento. Aí eu já posso fazer o pão no 8º dia? Aí ele vai ter que ficar 24 horas ali crescendo. E aí o bom é você reformar de novo, espera 4 horas e aí você faz o pão. Espera crescer, né? Eu falo 4 horas, mas espera crescer e aí você faz o pão. E onde que eu guardo esse fermento daí? A partir do momento que eu tiro ele da água, aonde que eu guardo ele? Ah, então, o meu fica assim, ó, no outro pote. Entendeu? Coloca num pote maior, porque você vai acrescentando farinha, ele vai ocupando mais espaço. Mas o primeiro, que é pouco, você ainda pode colocar nesse mesmo pote que você estava usando. Mas sempre fica assim, em potes, com a tampa fica assim, ou você coloca um plástico e coloca um elástico em volta. Mas o meu fica tipo sempre nesses potes assim, que são um pouco maiores, tá vendo? Fora da geladeira, Porque aí tem claro, né? espaço.
Ele fica fora da geladeira quando você for usar. Depois, quando você não for mais usar, você guarda ele na geladeira. Ah, então eu mantenho ele na geladeira enquanto eu não estiver usando. ma- é, ma- Mas não é, nesse processo da bolinha. Nesse processo de fazer o fermento é sempre em temperatura ambiente. tá, ok. Só Só depois, depois quando que ele você já tiver tem o o fermento fermento pronto. pronto, ele vai para a geladeira para manter a conservação dele. Isso, para adormecer lá as leveduras, para elas não fermentarem demais e você não perder o fermento, né? Deixa eu ver só deixa eu ver as perguntas aqui, ó. O pessoal está perguntando aqui. Sim, conserva na geladeira. Ela já falou, conserva na geladeira. A Marilu está perguntando, eu fiz e não ficou com bolha. Será que é por causa do frio? Pode ser também. Porque como a Aline já explicou, que na verdade esse processo das bolinhas é com o tempo que ela vai formando a colônia, né? Então demora um tempinho para que as leveduras fiquem mais ativas, digamos assim. Uhum. E aí tenta trocar a farinha, trocar a água. E aí, assim, tenta naquele fermento mesmo, sabe? Não precisa jogar tudo fora. Ai, não deu certo, vou jogar tudo fora. Alguma coisinha tem ali. Ah, passou os 8 dias, não fez nenhuma bolha. Pega essa massa mesmo ali, que parece que tá morta e tal. Muda uma farinha, coloca uma farinha integral, coloca uma farinha que pode ser melhor, muda a marca da farinha que você usou. Coloca ele num ambiente mais quentinho, mas assim, pela minha experiência, pelo que eu vejo, assim, às vezes vale a pena você insistir naquele mesmo, sabe? Porque um outro jeito de fazer fermento é você ir fazendo essa massa desde o começo. A bolinha, ela é para você economizar farinha, porque quanto mais volume, mais farinha você precisa. Então, e manusear ela também, né, faz com que a gente vai criando ali, né, mais chances dela desenvolver, né? Então, depois desse processo, mesmo se você achar que não tá, não ficou as bolhas e tal, naquela massinha mesmo, tenta colocar uma outra farinha, deixa 24 horas fora da geladeira, tira uma parte, faz uma panqueca, coloca mais farinha, mais um pouquinho mais de água e tenta de novo. Vai tentando por mais alguns dias ainda nessa mesma massa, sabe? E uma coisa interessante que você falou o tipo de farinha que você usou, né? Você falou que algumas farinhas mais, sei lá, até de marca, não funcionam, né, para fazer o fermento, né? Justamente porque tem muitos uso de produtos químicos, provavelmente, no processo de industrialização deles, né? Então, quer dizer, não é uma farinha tão viva assim, né? Isso. E aí ela acaba matando, né? Essas farinhas, assim, Dona Benta, Renata, essas que a gente vê, assim, que são as maiores marcas, elas são muito voltadas para fazer bolo também, né? Elas não são boas para pão, né? E aí a gente vê que essas farinhas que são mais simples no mercado são melhores para fazer pão do que as farinhas que são as que as pessoas acham que são, tipo, as melhores, assim, do mercado, sabe? Então, eu fiz um curso com a Neide ano passado na Serrinha e ela falou isso. Essas farinhas mais baratas, eles não têm recurso para investir tanto nessas químicas. Então, para fazer pão, elas são melhores, né? Elas podem estragar mais rápido, mas isso é bom para fazer pão, porque elas estão mais vivas, né? Olha isso, que interessante. Aí, a partir do 8º dia, então, em que o meu fermento está pronto, o que que eu... E aí, o que que acontece daí? Qual é o processo daí? Qual que é o próximo passo? Deixa eu só perguntar, o pessoal conseguiu entender? Vou abrir aqui os comentários. Vocês conseguiram entender esse processo da, 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 de criar o fermento do zero? Deu para entender o passo a passo, pessoal? Super simples, né? Então, é que às vezes explicando pode não parecer. Eu tenho no meu Instagram, eu tenho nas bolinhas de destaque lá, tem uma que chama Levando Zero. E aí eu fui filmando todos os dias uma vez que eu fiz isso. Então, quem quiser olhar lá, tá mais pro final, porque já faz uns 2 anos que eu fiz isso,
Mas tem lá todo o processo desde o primeiro dia, né? Porque aí para visualizar melhor, para conseguir entender. E aí tem anotado também as quantidades, se alguém quiser ver e tal, né? Legal. Qual que é o seu Instagram? É a Aline Cantagalo, Legal. esse mesmo. Isso, a Aline tá explicando. Ó, tem o Instagram dela aqui em cima, do lado da minha imagem aqui, tem a imagem da Aline e tem o Instagram dela. Então lá ela tá falando que já tem esse processo no Instagram dela, nos destaques dela. Ela explicou todo o passo a passo, dia a dia, a evolução do fermento dela. Então aí acho que lá vocês vão ter um material didático mais simples de entender. Legal. Consegue visualizar. Vou fechar aqui os comentários de novo. Vamos ver se Ah, tem mais alguma pergunta. eu vi aí que tem perguntas relacionadas ao depois, né? De como manter. Eu vou explicar também. Tá. As perguntas que tem agora já são do próximo passo, que é como manter o fermento a partir de então do 8º dia. Uhum. Eu não tô vendo você, Johnny. Espera aí que eu fiz alguma coisa aqui. Sei lá que eu fiz aqui, deixa eu ver. Pronto. Aí, apareceu. Tá, então qual que é o próximo passo, Aline? Então, aí depois assim, vamos supor que a gente vai fazer um pão desse fermento já que você já tá pronto ali. O que você tem que fazer? É sempre isso, é sempre colocar mais água e farinha. Você vai colocar mais água para diluir e mais farinha para alimentar o fermento. Então, quanto, mais ou menos? Tipo assim, padeiros profissionais têm as proporções lá, que são certinhas. A gente usa mais ou menos isso, de 80 gramas de água, 80 ml de água, 120 gramas de farinha. Uma coisa muito importante para fazer pão é ter balança, né? É tipo assim, é super baratinho uma balança, tipo, você acha por 20, 30 reais no mercado, e é muito legal, é muito importante, porque é mais fácil do que você tentar medir com xícaras e tal. Porque pão, bolo, essas coisas assim, se você não medir, dá errado, não adianta. Não é que nem cozinha do dia a dia que você vai ali colocando os ingredientes a olho. Você precisa seguir a receita. Precisa, porque senão não dá certo. Precisa seguir a receita, precisa seguir os passo a passo, a não ser que você já tenha confiança e muita prática para tentar alterar alguma coisa. Mas é sempre legal você, no começo, principalmente, fazer certinho o que a pessoa está te orientando. Porque senão vai dar grande chance de dar errado, tá? Não Então, adianta assim, querer a gente usa inventar 80 roda, ml né, na primeira vez. já tentar falar, não, já vou fazer isso aqui que vai ser mais rápido, deu errado, vai dar errado, tá? Pão é um negócio, tipo, que assim, é simples, mas a gente tem que ir pegando o hábito de fazer, porque senão tentar já fazer tudo a olho, né, de primeira, não vai dar certo. E aí, Entendi. porque ele tem as proporções, né? Então, assim, 80 ml de água, 120 gramas de farinha. Você vai misturar no seu fermento pronto. Aí, e vai essas colocar ele 120 gramas de farinha, elas podem ser já daí as outras farinhas ou é sempre bom continuar utilizando aquela mesma farinha que eu criei o fermento? Pode ser com outras, mas assim, tenta usar farinhas que são boas para fazer pão. Ou a farinha orgânica, que normalmente elas são muito boas. Ou, por exemplo, a Anaconda, que é uma farinha que tem no mercado que ela é boa para fazer pão. Essa rosa branca também ela é boa para fazer pão. Tenta pegar essas farinhas, por quê? Se a gente pegar uma farinha muito ruim, a gente vai, ao invés de a gente ter uma massa de pão, a gente vai parecer um mingau a sua massa, né? Então, assim, ela não incorpora a água. Então, assim, tenta usar uma farinha boa para fazer pão, né? Dá uma pesquisada e tenta usar umas farinhas que são melhores para fazer pão. Mas Tá. usando as de mercado mesmo. Precisa comprar específica lá, farinha de padeiro. E aí, mas pode continuar usando a mesma, ou pode usar outra se você não tiver. Eu vivo comprando marcas diferentes, então, às vezes, no meio do processo, eu vou mudando mesmo as farinhas. Aí, você vai fazer uma massa, que é essa massa aqui, né? E aí, você vai deixar crescer até crescer, né? Ele pode demorar de 4 a umas 8, 12 horas, no máximo. Se em 12 horas ele não cresceu, a não ser que seja muito frio,
é porque ele está precisando ainda ser mais alimentado, está precisando de mais uns dias aí para fazer o pão. Mas aí, se depois de entre 4 e 8 horas, o seu fermento, que ele estava aqui, você vai fazer a massa, né? Vai misturar lá nessa massa que você fez. Você vai misturar os 80 ml de água com 120 gramas de farinha e ele vai dar mais ou menos aqui. Você faz um risquinho aqui com uma caneta. E aí você consegue acompanhar se ele cresceu ou não, porque senão você perde a noção também, né? Para ver se ele cresceu. E aí, depois de 6 horas, 8 horas, se ele deu uma crescida, aí você já pode usar para fazer pão. Aí você vai pegar esse fermento, a quantidade de fazer o pão e já vai fazer o pão com ele, tá? Se você fez o pão, sobrou fermento aqui, aí esse fermento aqui você vai guardar na geladeira, até você fazer o próximo pão. Então aí eu vou tirar daqui, vou fazer um pão agora. Vou tirar daqui as 200 gramas que eu vou usar para fazer o pão. O que sobrar aqui eu vou guardar na geladeira, esse é meu levain. Ele vai ficar ali, tipo assim, quanto mais forte seu levain, quanto mais vezes você fez pão, mais tempo ele tem chance de sobreviver, depois sem você usar. Então é legal você, no começo, pelo menos, tentar fazer bastante pão, para você ir justamente fortalecendo o seu fermento. Se você não quiser fazer o pão mesmo, só alimenta ele e tira um pouco, faz uma panqueca, usa para outras coisas, assim, só para você ir fortalecendo esse fermento. E aí ele pode Qual que é a ficar, já fico frequência que eu 4 tenho meses que na alimentar o geladeira. fermento? Oi? Eu tenho que Não entendi. alimentar o fermento todos os dias? Não, não precisa todo dia. Não precisa. Mas quanto mais você alimentar ele, mais forte ele vai ficar. Então, se você quiser fazer pão todo dia e alimentar ele todo dia, muito rápido você vai ter um fermento bem forte. Se você quiser fazer uma vez por semana, também rapidinho você já vai ter um fermento forte. Só que aí o que você vai fazer? Você vai guardar na geladeira. Quando você for fazer o pão de novo, você vai tirar da geladeira, vai colocar a água, vai colocar a farinha, vai esperar crescer e aí vai fazer o pão. Toda vez. Tirou para fazer o pão, guarda na geladeira de novo. Ele pode ficar lá meses na geladeira, sem reformar, se ele já tiver bom. Pode Ah, ficar eu uma não preciso semana, duas ficar, então, semanas. alimentando ele quando eu Não, não for usar? não, porque a geladeira vai adormecer ele, né? Ela vai demorar muito tempo, ele vai demorar muito tempo para consumir todas as proteínas que tem aqui e ele morrer mesmo, né? Então a gente coloca justamente na geladeira para tipo adormecer. O frio vai tipo adormecer o fermento, né? Então aí você já consegue. Não precisa ficar se preocupando com isso. Você não vai ficar escravo do fermento. Só vai mexer nele de novo Ah, eu quando você achei quiser fazer. eu achei que a gente ia ficar como um bichinho de estimação que tinha que dar comida Não, para ele todo dia. não, tipo, eu vou fazer pão, imagina. Não tenho tempo. É só quando você quiser fazer pão mesmo. Hoje em dia, eu faço pão uma vez por semana, asso, congelo ele fatiado e aí guardo na geladeira. Daqui uma semana eu faço de novo. No final do ano, eu fiquei 2 meses sem fazer pão. Meu fermento ficou lá na geladeira 2 meses. Quando eu voltei, eu reformei ele uns 2 dias antes de fazer pão de novo, para dar uma reavivada nele. Mas ele estava lá, estava vivo, entendeu? Ele não morreu, ele não morre assim tão rápido. Ah, que bom saber. Então não é uma coisa que você fica tão dependente dele assim, que você não pode Não, nem viajar, não, não só pode sair de casa porque, ai, meu fermento. não. É só para começar que ele dá esse trabalho. Então é legal até se você conhecer alguém que tem, você pega um pouquinho de alguém que tem, que é mais fácil, né? Se você tiver um vizinho, alguém do bairro, pelo Facebook você consegue. A Neide sempre disponibiliza na frente da casa dela, em lojas e tal. Então, assim, se você conhecer alguém que tiver para te doar um pouquinho para você começar, é mais fácil ainda. Mas se você não tiver, você não conhecer ninguém que possa te doar um pouco, aí nesses primeiros dias você vai ter que ficar ali prestando atenção nele, mas depois é só guardar na geladeira. Se eu pegar de alguém que já tem esse fermento vivo, já está pronto, aí é como se eu começasse a partir do 8º dia daí. Isso. Aí é só reformar ele, só alimentar ele e começar a fazer o pão. Eu, eu, eu sou a provedora de fermento aqui da Ecovila, né? Todo mundo deixa o fermento morrer, não sei como que o povo consegue. E aí me liga, me dá um pouquinho. Aí eu vou lá, pego um pouquinho do meu da geladeira, umas 2 colheradas, coloco num pote e levo para a pessoa faz o seu pão já no mesmo dia. Ah, que máximo. Vamos ver aqui se tem mais perguntas.
Deixa eu ver aqui. Essa farinha pode ser só... A Virna pergunta se pode ser só trigo, farinha de trigo. Sim, é. Não dá para fazer com farinha de arroz, de amêndoas. Dá para você depois misturar, mas é de trigo. Pode ser com a Ok. integral também, não tem problema. Mas o primeiro passo é com a farinha de trigo, né? É. E assim, por que eu começo com a farinha branca e não com a integral? Porque eu começando com a farinha branca, eu consigo depois fazer um pão de farinha branca. Se eu come... e consigo também fazer um pão de farinha integral. Se eu começo a fazer com a farinha integral, depois fica mais difícil de eu começar um pão com a farinha branca. Então Ai, é melhor começar com a farinha branca e depois que você for fazer. E assim, esse pão também, ele é bom sempre você misturar a farinha branca com a farinha integral. A não ser se você fizer só 100% integral, vai ficar um pão muito pesado. Então, é melhor você ter da branca, para você poder fazer os dois tipos de pão, entendeu? legal. E o pessoal está perguntando se você vai passar alguma receita de pão ou quanto de fermento que a gente usa para fazer o pão. Eu vou fazer, posso fazer o pão? Posso Pode. mostrar? Então, assim, eu deixei tudo separado aqui. Tá. Eu vou usar. Ó, e olha só, né? A gente alimenta o fermento com 80 gramas de farinha, 80 ml de água, são 80 gramas de água, e 120 ml de farinha, que dá 200 gramas. Quanto que a gente usa para fazer o pão? 200 gramas. Então, eu sempre vou ter o mesmo tanto que eu já tinha quando eu comecei, entendeu? Sempre vai me sobrar o mesmo tanto que eu já tinha. Porque o que eu vou tirar para fazer o pão é o que eu coloquei para alimentar. Entendeu? Ah, ok, ok. Ficou claro, Sabe? pessoal? Então, assim, porque assim, eu vou usar 200 gramas para fazer um pão, essa receita. Se eu for fazer mais pães, eu tenho que fazer mais fermento, né? Mas se eu for sempre fazer um pão só, essa quantidade que eu tô colocando é o suficiente. E aí eu vou ainda ter para guardar depois o fermento, entendeu? Não vou usar tudo. Sim, sim. Deixa eu prender meu cabelo. Aí, a gente vai usar. Eu vou colocar aqui na balança, né? Eu tô com uma balança aqui. Eu vou colocar na bacia aqui. Esse fermento aqui, eu reformei antes de dormir, ó. Eu tirei ele da geladeira, coloquei água, farinha, e aí eu vou fazer o pão com ele agora. Ó, não sei se dá pra ver, meio escuro, né? Deixa eu aparecer aqui pra ver se clareia. Mas, ó, dentro, ele já tá com essas bolhas, então ele cresceu, eu já posso fazer o pão com ele, tá? Aí eu vou colocar aqui 200 gramas do fermento. Eu vou colocar 200 gramas de fermento reformado, tá? Depois que você tirou da geladeira, colocou farinha, colocou água, esperou crescer. Aí eu coloquei 200 gramas aqui de fermento. Eu vou colocar 500 gramas de farinha, meio quilo de farinha para essa quantidade de fermento. E eu vou colocar, eu deixei aqui no medidor, mas eu vou ver na balança também. 300 ml ou 300 gramas de água, tá? E aí eu sempre vejo mais pela balança do que pelo copo, porque esses copos às vezes eles não são muito confiáveis. Tem um monte de receita de pão que vai muito mais água. Para começar, é melhor fazer com essa quantidade. Tá, ok. Então ela está usando 200 gramas de fermento reformado, 500 gramas de farinha e 300 ml de água. Lembrando que a água não pode ser clorada. É. Aí eu vou colocar também umas 10 gramas, 15 gramas de sal. Eu coloco umas 2 colherzinhas de sal. E eu coloco uma colher de sopa de açúcar. Para dar uma ajudada no meu fermento. Coloco uma colherzinha de açúcar. E aí eu vou... O pessoal sempre pergunta qual que é açúcar você está usando? Açúcar cristal, açúcar mascavo? Porque é só para dar uma... Porque o fermento ele gosta, né, de açúcar. Então a gente dá uma ajudada aí pro pão
se desenvolver. Mas nem precisa, é só o que eu costumei fazer assim. E aí eu vou misturar essa massa aqui, ó, tá? Vou com a mão, vou misturar e até misturar tudo. Tipo, não precisa, essa massa desse pão, essa receita, você não precisa ficar sovando durante 10 minutos, 20 minutos. Não, essa receita é só misturar na mão, tá? Porque é um pão mais fácil, que é o pão que eu faço no dia a dia. E essa receita é uma receita base, tá? Então, depois, se você quiser colocar castanha, se você quiser colocar frutas secas, azeitona, queijo, você pode colocar nessa massa, né? Você pode dar sabores aí para essa massa. Ou cúrcuma, ou depois acrescentar, para essa receita, acrescentar batata doce, abóbora. Aí você acrescenta 200 gramas da abóbora ou da batata doce cozida e amassada também. Tem várias receitas que dá para fazer. Aí eu vou mexendo aqui. Então eu posso acrescentar abóbora, por exemplo, cabotiá cozida, é isso? Coloca assim 200 gramas nessa receita aqui, nessa proporção. Tá, acrescenta. Ou sementes também. Isso, sementes e acrescenta menos água também para ver se não fica muito mole a massa quando você for acrescentar legumes cozidos. Ai, caiu. Peraí. Deixa eu pôr aqui. Já arrumo. Deixa eu mudar aqui só para eu terminar de amassar o pão, depois eu volto. Ó, aí, ó, como que tá a massa, tá vendo? Por enquanto, ó, dá pra ver? Ela já tá misturada, mas eu vou misturar mais um pouquinho ainda. Eu vou dar uma dica muito boa pra gente que... Eu nunca tinha feito pão antes de fazer esse pão. Esse foi o primeiro pão que eu fiz na minha vida. E uma coisa que eu tinha muito desespero era essa grudeira na mão, sabe? Então, uma dica é, quando você já misturou tudo, mas está grudando muito na sua mão, lava a mão. E volta a mexer com a mão limpa. Você vai ver que fica muito mais fácil, tá? Então, deixa uma bacia aqui com água, eu vou lavar aqui na bacia mesmo. E aí você pode ir lavando a mão várias vezes no processo, para ir ficando mais fácil para você mexer na massa. Sempre que você for mexer na sua massa, lava a mão, dá uma secada, não precisa secar muito, ela pode estar um pouquinho úmida. E aí você volta a mexer, ó, e aí ela não tá mais grudando na minha mão, tá vendo? Ela tava super grudenta. Aí eu lavei a mão, agora ela não gruda mais, tá vendo? Então já ficou bem mais fácil de mexer na massa. E aí, ó, já tá bom já. Se eu quiser continuar aqui e tal. Mas já misturou, ó, rapidinho, já misturei tudo. Não é assim, o pão profissional do padeiro X que fica daquele jeito lá que a gente vê. Mas pra gente fazer em casa, no nosso forno, nas nossas condições. Um pão do dia a dia. Fica um pão maravilhoso, sabe? Então, assim, o que eu vou fazer agora? Eu mexi já, ó, virou uma massinha aqui, fiz uma bolinha aqui, e eu vou deixar aqui tampado por meia hora. Vou colocar uma tampa aqui. Descansar por meia hora. Vou colocar uma tampa aqui em cima. Deixa tampado para ele não ressecar. E aí, ele vai ficar por meia hora e depois a gente vai fazer as dobras no pão. Eu vou mostrar como que é. O recheio eu acrescento em que momento? Assim que a massa estiver pronta ou durante o processo já acrescento os recheios? Peraí que tá cortando. Recheio, em que momento que eu acrescento a abóbora ou as sementes? Enquanto eu estiver amassando a massa? Vai fazer parte da massa, né? Tá então me você ouvindo, tem que Aline? acrescentar junto. Tô, você tá me ouvindo agora? Acho que voltou.
Tá me ouvindo? Tá? Peraí. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Deu uma falhada, né? É, acho que dá para seguir, Posso sim. responder? Pode, sim. A abóbora, como ela vai fazer parte da massa, por exemplo, você coloca junto com a massa na hora que tá mexendo. Tá. Ah, voltou, Agora, as ok. castanhas, sementes, você pode pôr no final. Tá bom, ok. Ai, tá travando, né? Não, a gente está conseguindo te ouvir, sim, Aline. Então, vou falando, Tá bom. tá? Aí, ó, o próximo passo, eu vou colocar. Esse pão ficou aqui. Daqui meia hora, ele tá coberto. Eu vou colocar no timer, no despertador. E daqui 30 minutos, eu vou voltar aqui nessa massa e vou fazer dobras nela. Vou fazer assim, ó. Dá pra ver? Tá vendo? Eu Dá. vou fazer umas dobras nela. Puxando de baixo pro meio. Até fazendo a massa inteira. E vou deixar ela descansar mais 30 minutos. E vou fazer isso 3 vezes. Tá, ok. Vou fazer esse processo 3 vezes. E aí, depois eu vou deixar a massa crescer um pouco, umas 2 horas, coberta ali com a tampa. Aí eu vou tirar ela dali, vou fazer uma bolinha com ela, vou colocar ela dentro de uma cestinha que ela vai crescer com farinha e pano, com pano assim, né? E a farinha, eu pego essa, por exemplo, essa baciazinha aqui mesmo, eu coloco às vezes para crescer, coloco um pano aqui dentro com farinha, coloco essa bolinha aqui dentro e deixo ela crescer por umas 2, 3 horas. E aí depois a gente assa. Então, você pode repetir de novo? Eu faço 3 vezes, eu faço as dobras por 3 vezes. Aí eu deixo crescer a massa. Depois dessas 3 vezes, eu deixo ela crescer por umas 2 horas. Depois eu coloco, eu tiro ela dessa bacia, faço uma bolinha com essa massa menor, né? Eu tiro um pouco dos gases dela, assim, faço uma bolinha, coloco dentro da bacia onde ela vai crescer já no formato de assar, ou então se quiser fazer em formato tipo de filão, ou você vê na sua casa, eu coloco ou nessa bacia, ou numa cestinha menor, ou num escorredor, com um paninho enfarinhado, né, para não grudar. Coloco a massa dentro e aí eu deixo ela crescer até a hora de assar, mais umas 3, 4 horas. Isso se tiver calor. Se tiver frio, vai demorar mais. E aí você pode deixar ela num lugar quentinho, que nem as pessoas fazem, né? Dentro do forno, desligado, cobrir, né? Colocar uns panos por cima para ajudar ela a crescer se estiver muito frio. Legal. E aí ela já está pronta para ser assada. Isso, aí depois a gente vai assar ela. Aí, para assar, você pode usar uma panela, né? Que normalmente é o que eu faço, que é mais fácil. Você vai deixar o seu forno esquentando por meia hora. Aí você coloca a sua panela para esquentar junto com o forno. Qual panela? Uma panela que possa ir no forno. Qual é a ideal? A panela de ferro. Só que ela não pode ter cabo de madeira nem de plástico, né? Então, assim, uma panela que tenha tampa, ou pode ser uma panela de inox, ou pode ser uma panela de cerâmica que vai no forno. Uma panela que você tiver que puder ir no forno. Esse é um jeito de assar. E aí você deixa o seu forno esquentando, aí você
vai colocar, vai depois com a panela dentro, então a panela vai ficar bem quente. Aí você vai tirar a panela do forno com um monte de pano para não se queimar, colocar farinha no fundo, virar o pão lá dentro. Aí a gente faz aquele corte no pão que eu faço com uma gilete, que é ou uma gilete ou um estilete, que é mais fininho. A gente faz um corte no pão. E aí a gente coloca a tampa e deixa assando. Você pode deixar com a tampa até o final, ou você pode tirar a tampa no final para ajudar a dourar mais rápido. Quanto tempo ele fica assando da primeira vez antes de eu tirar para fazer os cortes? Não, o corte você faz antes de colocar no forno. Ah, ok. Então, quando eu for colocar, eu faço os cortes em cima, levo ao forno e ele fica assando. É isso. É. Para que serve o corte? Para ele rachar onde você quer. Entendeu? Porque esse pão ele vai rachar. Se você não fizer o corte, ele vai rachar embaixo, provavelmente. Quando você faz o corte, você direciona onde você quer que esse corte fica. Senão ele pode ficar todo cheio de buraco. Você faz o corte com uma gilete para ele ficar mais delicado, mas eu posso fazer o corte com uma faca. Se você fizer com a faca, dá para fazer com a faca, mas tem que ser uma faca bem afiada. Porque senão você vai mais empurrando do que cortando o pão, sabe? Ah, entendi. Então eu faço com uma gilete, eu compro só aqueles pacotinhos da lâmina, né? Na gilete é a lâmina, né? Sim. E aí, ou com estilete. Ah, boa ideia também. Que é mais fácil, né? Às vezes a gente tem em casa, aí guarda, separa só para isso, esteriliza lá antes de usar, separa só para isso, deixa lá na gaveta de utensílios domésticos e aí você usa só para fazer o pão. Ó, deixa eu só retomar aqui. Tem um pessoal perguntando. Então, é 200 gramas de levain. É isso, né? 500 gramas de farinha, 300 ml de água, 10 gramas de sal e uma colher de sopa de açúcar. Isso. É isso aí. Essa é a receita básica, assim, né? Bom, desse pão. Que legal, muito, muito bacana. Acho que deu para entender, assim. Acho que dá pra gente... Acho que é uma experiência que vale a pena tentar, assim. É uma experiência que vale a pena fazer em casa para ver se... assim, qualquer um pode fazer em casa, né? Pelo que você está explicando, assim, é muito simples de ser feito. Parece até um pouco difícil no começo, mas quando você começa a fazer, acho que acaba ficando simples, né? Então. E a gente também pega o hábito de fazer, né? Então, parece que é complicado, mas não é, gente. Assim, todos esses processos que parece que eu demorei um tempão para explicar, se juntar todos, você não gasta meia hora ali de mão na massa mesmo, sabe? Porque são todos processos muito rápidos, assim. Então você demora hoje mais ou menos meia hora para fazer esse pão. Se juntar todos, né? Da hora que eu começo, as dobras, passar o pão para uma outra forma para crescer, colocar para assar, o tempo que eu mesmo gasto, né? Juntando todos esses processos, não dá meia hora. É muito rápido. Só que é isso, a gente faz ao longo do dia, né? Sim. E qual que é a importância de você acha, de fazer um pão artesanal? O que que é isso? Por quê? Por que que eu não vou lá Por que eu não ir no supermercado e comprar lá o pão da padaria mesmo ou o pão de forma? Porque quantos ingredientes tem num pão de forma? Você vai olhar lá, deve ter uns 30. Quantos ingredientes eu usei para fazer esse pão? Né? Então, assim, quais são os ingredientes que a gente realmente precisa para fazer um pão? Farinha, água e sal. E a indústria precisa de quantos ingredientes para conseguir disponibilizar tantos pães e fazer na velocidade mais rápida que eles puderem, né? Isso é bom para a gente? Não é, né? Então, eu acho que, assim, além de ser uma coisa muito boa para nossa saúde, né? Tipo, no geral, tanto que muita gente que tem alergia a glúten de pão industrial, mas não tem alergia a glúten de um pão de fermentação natural, né? Porque esse pão, ele consome muito
as coisas que dão alergia nas pessoas, né? Ele não faz mal para a saúde, que nem um pão industrial faz, né? Fora que, tipo, a autonomia de você fazer, né? Para mim, assim, a gente mora longe. Não dá para ficar comprando sempre. Eu enjoei mesmo. Não tenho nada contra comprar pão. Às vezes a gente compra também, enjoa do meu pão, e às vezes a gente tem em casa, às vezes pão, pão de forma, pão de mercado. Mas você tem muita autonomia, né? Ainda mais agora que você não pode sair de casa. Você saber fazer o seu Exatamente. pão, você precisa da farinha, você não precisa todo dia comprar. Fora que esse pão você congela, que nem eu falei, depois de pronto você fatia, você congela, e aí você tem pão para a semana inteira. Se você é sozinho, você tem pão para quase um mês. É que aqui a gente come bastante, né? Mas você vai lá, tira só a fatia que você vai comer, esquenta na frigideira, direto pro congelador, você põe na frigideira, em 3 minutos ele tá pronto, e você teve um dia de trabalho, e aí você vai ter um tempão que você não precisa fazer o pão, sabe? Então, eu acho que assim, a gente aqui, a gente que veio morar aqui, a gente busca autonomia, sabe, também. Então, a gente quer saber fazer as coisas, né? Foi por isso que eu comecei, eu quero saber fazer as coisas, para não precisar, assim, não ser tão dependente, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Fora que quando eu comecei a fazer, eu nunca tinha feito. E aí eu comecei a fazer pão todo dia. E aí teve um monte de pão que deu errado. Mas a gente vai, cada vez que a gente faz e vê o que deu errado, a gente viu o que a gente fez que pode ter dado errado. E aí a gente, na próxima vez, a gente tenta mudar, às vezes dá errado de novo. Aí você vai lá e pesquisa na internet, que tem 1 milhão de informações, né? E aí até que a gente consegue ir criando essa autonomia, né? De não ficar tão dependente assim, né? Que legal, Aline. A gente está chegando no final, já vai, o Instagram vai cortar a gente daqui a pouquinho, então eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de ensinar ao vivo. Eu sei que foi meio complicado de mostrar, mas assim, o objetivo foi assim também inspirar as pessoas de mostrar que é possível, né? De que não é uma coisa do outro mundo a gente começar a ter autonomia para fazer as coisas. Então, queria super agradecer a sua disponibilidade de ensinar a gente a fazer esse pão. Se alguém se animar aí a fazer, manda para a gente depois que conseguiu fazer o pão. Tem o perfil da Aline aqui em cima, ao lado da minha imagem aqui, Aline Cantagalo. Segue ela lá no Instagram, porque ela está sempre ensinando receitas super gostosas. Ela também tem, a Aline também como eu tinha falado, multitalentosa, ela faz bordados, tem também um perfil de bordados, né? Uhum. Como que é mesmo o A seu Maria perfil? Borda. A Maria Maria Borda. Borda. A Maria Borda. Então segue ela lá também. E queria te agradecer por participar aqui dessa live, Aline. Obrigada, eu que agradeço. Desculpa se ficou confuso, mas é que é no. Vamos ver, né? Não, assim, deu Achei super para super legal. entender. Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim que eu ajudo. Tô aí, tá bom? Tá bom, gente? Um beijo, viu? Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima live Tchau. semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.